Nós começamos falando que o Estado Nacional Brasileiro se formou, talvez aí uns 100 anos, depois da formação média dos Estados Nacionais Europeus. E essa discussão que o Jean apresentou antes, sobre as diversas ideologias que tentavam justificar o que era entendido como o atraso brasileiro em relação à Europa, estavam localizadas nesse contexto também de formação, portanto, do Estado Nacional Brasileiro, que se deu principalmente no começo do século XX, então no começo do século passado, há mais ou menos 100 anos. E nessa esteira de construção do Estado Nacional Brasileiro, tinha uma questão fundamental, como nós dissemos antes, na constituição desse modelo político institucional, que é a identidade nacional. No fundo, era a construção da imagem de quem é o povo brasileiro. Porque se nós alçávamos ao lugar de um Estado-nação, nós tínhamos que ter uma nação, logo a gente tinha que dizer quem nós éramos, para nos diferenciar do resto do mundo. Essas ideologias que o Jean falou anteriormente, que tentavam justificar o suposto atraso brasileiro, também davam elementos para tentar dizer o que era o brasileiro. Então, o brasileiro é uma cultura miscigenada, ou o brasileiro é uma cultura essencialmente escravista, ou então o brasileiro é a colonização bem-sucedida, mal-sucedida. Então você tem essas tentativas que também tentavam falar sobre quem nós éramos. Esse debate, então, da identidade nacional, da identidade do povo brasileiro, ele é fundamental no nosso processo de constituição do Estado-nação, porque a gente também seguia o modelo do Estado Nacional Europeu, como a gente já falou algumas vezes, vou parar de falar disso agora. Assim. Essas tensões e discussões sobre quem nós éramos, elas estiveram presentes também na história da nossa música, que é aqui o nosso objeto cultural específico desse episódio, certo? E nós separamos aqui 2 momentos importantes na história do Brasil para falar um pouco de como essa identidade nacional ela aparecia na música brasileira e trazia também uma questão importante, que era a relação entre o local e o estrangeiro. O que era do Brasil e o que é dos outros, que no fundo também é um modo de você constituir a sua identidade. A gente, só antes de começar a falar disso mesmo, a gente já deixa de pronto recomendado um vídeo do canal Meteoro sobre a relação entre o Ariano Suassuna e o Chico Science, que representavam respectivamente o movimento armorial e o movimento Mangue Beat no Recife, muito mais recente, né? Nas décadas de 60, 70 e 80, mas que também, em 90, né, principalmente com o Chico Science, mas que também traziam no pano de fundo essa discussão entre a cultura local e estrangeira. Eram 2 tendências opostas, né? Uma que rejeitava a influência estrangeira e tentava proteger a cultura brasileira, a cultura local, no caso, pernambucana, da influência estrangeira, e outra que tentava absorver essa tendência estrangeira e brasilizar ela, de certo modo, né? Isso. Dito isso, vamos voltar um pouco no tempo e vamos lá para a década de 20 e 30, quando você tinha, na beira do Estado Novo brasileiro, talvez um momento em que a questão da identidade nacional ela estava muito presente em todos os âmbitos de discussão da cultura. E na música não podia ser diferente, né? Nessas décadas de 20 e 30 no Brasil, foram as décadas nas quais os sambas, que antes era um estilo musical considerado um símbolo étnico, porque ele era muito presente das comunidades com influências de culturas africanas. Se eu não me engano, ele chegou a ser criminalizado numa época. Ele foi criminalizado no começo do século, mas nas décadas de 20 e 30 ele passou a ser escutado, principalmente pela classe mais rica da cidade do Rio de Janeiro, que já estava na época na Zona Sul, e começou a ser transformado lentamente num símbolo nacional. E sobrevive até hoje. A gente, enfim, pode dizer que um dos estilos mais conhecidos de música no Brasil é o samba. Mas veja só que curioso, porque o samba, até o nome samba, não é um nome de origem indígena, como algumas pessoas às vezes se confundem. Samba é um nome de origem africana.
as diversas batidas também que deram origem ao samba, os ritmos, também são ritmos de diferentes culturas africanas. Portanto, isso que é o nosso símbolo nacional, a nossa que expressa o nosso Brasil, ele já tem a marca de diversas culturas africanas que se chocaram, na verdade, né, com o tráfico negreiro e o período escravista. Paralelamente a isso, assim, nesse momento da década de 20 e 30, na construção de uma cultura que era a cultura brasileira, de uma música que representasse o verdadeiro Brasil, para vocês terem uma ideia de como isso era colocado, o Orestes Barbosa falava que era necessário fazer uma higiene poética do samba, a fim de você, então, trazer só o que existia de brasilidade ali naquele estilo musical. O que já é um certo absurdo, né, de falar de higiene poética como se aquele estilo tivesse sujo e não transmitisse a imagem desejada da nação brasileira. O que fica implícito é que trazer a brasilidade do samba seria implicitamente branquear o samba, né? Esbranquiçar o samba, como foi também o período higienista no próprio Rio de Janeiro. Junto com isso, um artista que ficou famoso nessa transição foi o próprio Noel Rosa, que foi talvez um dos grandes nomes desse momento de transformação do samba mesmo, de algo de nicho, algo de um certo lugar periférico, que nem você falou mesmo, marginalizado e às vezes criminalizado, para um símbolo nacional, música que as pessoas ricas escutavam, tal. Uhum. E também tem uma outra figura famosa desse período, é o Pixinguinha, que junto com o grupo dele, que se chamava Os Oito Batutas, eles apresentavam em casas muito ricas, e eles chegaram a ser considerados pela imprensa na época a única orquestra que fala o coração do Brasil. E um outro jornal também chegou a dizer que eles eram a verdadeira música brasileira. Quer dizer, então, o que se tem tinha... outras que são falsas. O que se supõe então é que tem músicas que são falsas, músicas brasileiras, e além disso o que se tinha no clima era a busca por essa verdadeira música do Brasil. Assim. Uhum. Entendam, de novo, isso é o contexto de formação do Estado-nação, né? Essa Constituição da Nação do Brasil. Na hora de procurar a verdadeira música brasileira, o que dá para dizer, principalmente, que marcava essa busca, digamos assim, essa construção? Tinha uma tensão muito grande entre a cultura rural e a cultura urbana. Tinha gente defendendo que as origens do Brasil, a verdadeira música brasileira, ela estava num Brasil profundo, que era nos super interiores, interior do Mato Grosso, sertão, tal, onde ali estava a cultura brasileira pura, intocada pela vida urbana. E tinha gente que defendia o contrário, que a verdadeira música brasileira era a música de São Paulo, do Rio de Janeiro, desse Brasil que já estava mais próximo daquilo que era visto como uma civilização. Essa era uma outra tensão também que existia, né? Então, além da tensão entre rural e urbano, a tensão entre a civilização e a natureza também, em que você tinha que dar conta de encontrar uma verdadeira música brasileira, entre aspas, que não desconsiderasse toda a nossa influência de diversas culturas indígenas e diversas culturas africanas, que eram vistas, na época, como primitivas. E isso era dito muito abertamente. Tanto que, na hora de se discutir o que era o brasileiro, tem uma imagem que era muito famosa na época, que era aquela de que o brasileiro era uma mistura entre a força do negro, a agilidade do índio e a inteligência do branco, onde fica muito claro essa hierarquização entre a civilização e a natureza, e os índios e os negros sendo considerados como povos primitivos e desprovidos de inteligência, então burros, a gente só usa deles os atributos físicos, e os brancos, colonizadores europeus, como os povos que vão então civilizar esses povos primitivos. Então essa construção da música, a verdadeira música brasileira, ela também teve que dar conta disso que era visto como uma tensão entre natureza e civilização, entre mundo primitivo e civilização. Como a gente teve uma história de muita violência contra esses povos, e de certo modo uma violência que ainda continua existindo, parte dessa formação da identidade nacional foi por um apagamento dessa violência. Isso sobrevive até hoje. Um exemplo muito simples disso são as imagens que são usadas
do Brasil e da África nos desfiles dos sambas e enredos do carnaval. Porque isso foi transformado de história, um relato da violência que foi de fato praticada, foi transformado em folclore, que é uma imagem mítica de um passado em que os índios, os negros, os brancos conviviam com uma grande harmonia, né, uma troca cultural intensa, tal, quando na verdade a gente sabe que não foi. A nossa história é banhada a sangue, não a vinho e troca cultural, sei lá, não é bem isso. Nisso merece destaque como uma resistência a essa tendência o desfile da Mangueira, foi desse ano, né? Foi um desfile que acabou recontando de novo essa história, mostrando todos os meios de violência e também dando foco na resistência, na diferentes movimentos de resistência política que tiveram no Brasil em relação aos colonizadores, em relação digamos, a quem era o autor da violência. Assim. Isso. Então a gente vai deixar também um link nas referências com o desfile inteiro da Mangueira, que eu acredito que tem no YouTube, né? Essas coisas. É bem interessante. Eu não costumo apreciar muito desfiles de carnaval, porque eu nunca consigo entender a letra. Assim. A letra é a parte mais importante do meu enredo, só que fica muito ruído e eu não consigo ouvir nada. É, sabe? Por isso que você tem que ver com a legenda lá do desfile, né? Mas eu também não consigo entender. E por fim, uma outra tensão também importante na hora de construir, lá na década de 20 e 30, a verdadeira música brasileira, entre aspas, é a tensão entre o local e o estrangeiro. E havia quem dizia que para construir uma verdadeira música brasileira, a gente tinha que expurgar do Brasil tudo aquilo que fosse influência que não a nossa. Mas como a gente viu, isso é uma falsa questão, porque tanto nas origens do samba já existem as diversas influências de muitas culturas africanas diferentes, como também, desde o início do século, e aí antes mesmo dos anos 20 e 30, desde os 1900, 1910, já se faziam músicas por hibridismos, assim, por misturas de estilos, que eram desde os sambas, as marchas e os choros, que eram os estilos produzidos aqui, com estilos de fora, como por exemplo o ragtime, foxtrots, outros estilos como esses. Então, essa questão do local e do estrangeiro, ela aparecia como a defesa de que a verdadeira música brasileira era aquela que não teria estrangeirismos, mas isso tinha um quê de delírio, talvez. Seria impossível fazer partindo do pressuposto de que é possível uma coisa pura, né? Uma coisa pura, exatamente. E nem o que se tinha já não era puro, e nem precisa ser para ser bom, sei lá. E que dirá então o que se fazer, né? Ia ser impossível. Essa questão também existiu na literatura, na literatura brasileira desde que ela surgiu, assim, mais ou menos. Pelo menos a literatura brasileira sempre se posicionou numa espécie de contínuo entre a valorização do universal e do local, né? Entre a valorização do estrangeiro e do nacional, assim. Desde a literatura quinhentista, que é tomada pelo nativismo, a valorização de coisas nesse território brasileiro, mas ainda sem constituir o que seria um mito fundador, o comum do Brasil e tudo mais. Até, por exemplo, o romantismo, que importou, essa ironia, né? O romantismo importou o nacionalismo da Europa, assim, ele é uma tendência europeia de fortalecer o nacionalismo, e isso acabou influenciando uma tentativa de construção de nacionalismo, de mitos fundadores no Brasil também. Até, por exemplo, você pegar o arcadismo, o parnasianismo, o simbolismo, que tendiam mais para a valorização do universal e que às vezes acabavam até... daquilo que é de todos, né? E que às vezes acabavam até não falando quase nada sobre o contexto brasileiro. Assim, o parnasianismo é famoso pelos poemas de ficar descrevendo vaso, assim, de tentar copiar as tendências europeias. Assim. Então acabou tendo um pouquinho essa diferença, essa tensão entre esses diferentes pontos do contínuo na literatura brasileira, que daria para dizer que começou a ser superado a partir do modernismo. Que o modernismo ali, tipo, teve também essa tensão dentro de si, assim, partes que valorizavam muito a influência, a modernidade e a cultura estrangeira, e outras partes que tendiam a chamar a atenção para o que seria o Brasil, o regionalismo e tudo mais, assim, né, não sei o quê. A minha posição é que o modernismo ele conseguiu, de certo modo, começar a superar essa questão, assim, o lema da antropofagia era isso, né, era você descartar o que é ruim e absorver o que é bom da cultura brasileira. Para mim, isso não isso expressa mais verdadeiramente o que seria uma relação da nossa cultura local com as outras culturas. Isso
para dizer que essa discussão entre o local e o estrangeiro sempre teve presente em diversos âmbitos da nossa sociedade, né? A gente começou falando da intelectualidade, talvez uma discussão mais no mundo acadêmico, disso que o Jean chamou da inteligência brasileira, né? Assim, inteligência aqui, por favor, né, gente? Não que as outras pessoas não sejam inteligentes, mas que, assim, inteligência no sentido dos acadêmicos, dos estudiosos e tal. De produção intelectual. De produção intelectual. A gente fala também... Que às vezes até é usado de um jeito sarcástico, né? Sim. Falamos também da música e, claro, a literatura também nos seus diversos movimentos. Cada um desses merece um episódio à parte, assim, a gente vai também, à medida que a gente for produzindo episódios, a gente vai falando disso. Mas tudo isso tem mais a função de mostrar que a cultura é integrada, né? Ela tem, tipo, não dá para separar a música da literatura do pensamento intelectual, todas essas coisas expressam esse zeitgeist da época. Esses assim, momentos da história, né? Assim, nos quais a gente está inserido. E isso, aproveitando o gancho que você falou da antropofagia, o outro momento que a gente separou para falar também, para discutir um pouco essa questão do local e do estrangeiro, é justamente... ou melhor, são justamente os anos 60 e 70 nos quais pelo menos duas coisas conviveram, que foram o período do regime militar, da ditadura militar, e o movimento da Tropicália e adjacências, digamos assim, porque acho que todos eles tocavam um pouco nisso. E nesse momento, vejam que o que é importante destacar, que a gente tinha tanto nos apoiadores do movimento pró-ditadura, quanto nos agentes anti-ditadura, talvez a gente pudesse dividir mais entre esquerda e direita, sim? Os dois se guiavam por projetos nacionais. Então, os dois movimentos, tanto quem era crítico quanto quem era a favor da ditadura, se apoiavam também numa imagem do que era o Brasil que eles se pretendiam defender. E que eram imagens diferentes, né? E eram imagens diferentes. Então, também tinha, nesse momento, uma disputa entre por quem somos nós, assim, por uma narrativa de quem nós somos. Assim. E na hora de definir quem nós somos, o movimento da Tropicália, marcado muito pela antropofagia, como o Jean falou, afirma a relação com a cultura estrangeira. Quebrou um certo tabu na música cult brasileira, que era de não se misturar com música pop estrangeira. E aí o movimento tropicalista, principalmente por meio dos Mutantes, né, absorveu completamente o que acontecia nos anos 60 na Europa, principalmente na Inglaterra, tal, com o rock, os Beatles, o movimento hippie, e incluiu esses ritmos e essas levadas nas suas próprias músicas. Os Mutantes são praticamente os Beatles brasileiros, assim, né, o pessoal fala. Então, uma mistura de Beatles e Kiss, né? Pintar a cara, mais, assim, né? Uma mistura de Beatles e Kiss, né? No caso, o Kiss depois se inspirou nos Secos e Molhados, né? Foi o contrário. Nossa, na real. O Ney Matogrosso veio antes. Eu confundi Mutantes com os Secos e Molhados. Tudo bem. Eles eram do mesmo movimento, né, naquela época, né? E representavam essa postura de que uma abertura ao estrangeiro pode fazer parte da construção da nossa cultura. Enquanto a ditadura se apoiava, talvez, o movimento pró-ditadura se apoiava numa imagem que foi aquela consolidada na década de 20 e 30. Mas você vê que interessante, essa minha confusão, ela também expressa algo de uma diferença de influência entre as diferentes culturas. Porque a minha primeira referência de Caras Pintadas foi o Kiss, não os Secos e Molhados, sabe? Isso também expressa algo certos problemas com relação a essa abertura, assim, mais ou menos. Que a gente, de certo modo, ainda se deixa influenciar um pouquinho mais por uma cultura que vem de um determinado país, não de todos os países, que seria no caso dos Estados Unidos. Tem a ver com uma diferença de poder cultural, o chamado soft power, assim. À medida que o tempo foi passando, a década de 60 e 70 foi um marco nisso também, porque os Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial, né, com a União Soviética, e a nossa cultura no Brasil ela sofreu fortes influências dessa importação, do nosso caso, né, mas exportação da cultura norte-americana. Né? E isso, então, também está presente ali na década de 60 e 70, e o movimento tropicalista representa bem essa questão que era como lidar com a música que estava sendo produzida em outros países para dizer quem somos nós. A Tropicália também havia uma grande crítica também ao movimento da
da bossa nova, porque ela defendia um certo hermetismo assim, da música brasileira, que os tropicalistas achavam que era coisa que era desnecessária. Assim. E, inclusive, eu já ouvi críticas falando que bossa nova seria samba para americano ver, para inglês ver, né? É interessante isso, né? Porque seria tipo importar talvez a influência do jazz pro samba, assim. Porque eles fizeram essa mistura, né, entre o jazz, o samba e outros elementos.